E aí pessoal, tudo bem com vocês? Joinha? Espero que tenha passado bem desde a última aula. Pessoal, a gente vai dar sequência agora nos nossos estudos de gestão de projetos. Vamos falar de gerenciamento de riscos, né? Vai desmembrar em mais partes de gerenciamento de riscos. Hoje é especificamente riscos de orçamento e portfólio. Fechou? Bom, vamos acostumar com uma coisa que vai acontecer daqui para frente. Quando se trata de gestão de projetos, inevitavelmente a gente tem que passar por uma estrutura granular, uma estrutura sequencial de eventos, que a gente vai entender isso ao longo do nosso curso, que basicamente fornecem modelos e formas já estudadas de como você se organizar para executar um projeto. Então, quase tudo que a gente vai falar aqui, nessa disciplina, dentro dos conceitos do PMBOK, que é um modelo de gestão de projetos, basicamente a saída disso é um documento. A gente vai começar a entender isso daqui a pouco, certo? Daqui a algumas aulas. Hoje, por exemplo, vamos entender o que é gerenciar risco de orçamento e portfólio. Ok? Mas entendam que o que a gente precisa executar no dia a dia é montar o documento que vai gerenciar o meu orçamento e meu portfólio do meu projeto. Beleza? Então tá. Bom, vamos lá. Sobre gerenciamento de risco, né, a gente tem que tomar cuidado. Quais são os pontos que a gente tem que tomar cuidado dentro do meu projeto? Fizemos um projeto agora de participar de um evento, né? Você tem riscos de orçamento, concorda comigo? Você pode ter problemas no seu orçamento. Você esperava gastar 1.000, mas por algum motivo gastou 5.000. É um risco de orçamento. E você pode ter riscos de portfólio de projetos. Portfólio de projeto é quando você tem você tem um número grande demais de projetos sendo executado, ou um número pequeno demais, e você tem que fazer com que todos rodem o pratinho ao mesmo tempo. Então, lembra do número de círculo, que o cara tinha que rodar um pratinho num lugar, e rodava no outro, rodava no outro, rodava no outro. Cada pratinho daquele é um portfólio do cara. É um item no portfólio dele. Se ele tiver 2, é fácil dele tocar os 2. Ele gira um, gira o outro, tal, rapidinho ele consegue se organizar com isso. Mas se ele tiver 30, imagina, tem os caras loucos que tem, né? O cara tem 30, ele tem que rodar. Quando ele tá rodando o último pratinho lá, o primeiro tá quase caindo, ele tem que vir que nem um louco para poder rodar o último, entendeu? Então, gerenciar portfólio é mais ou menos isso. Tá? Eu tenho que entender o tamanho do meu portfólio e perceber isso. Bom, similar à análise de risco de cronograma é o risco de orçamento. Então, começamos a analisar algumas aulas, riscos de cronograma, né, quais são as dependências do cronograma e tal. Mesma coisa com orçamento. Estimativas otimistas, realistas e pessimistas também são aplicadas a risco de orçamento. Então, você espera gastar 1.000, mas se tudo der certo, talvez saia por 800. Mas se der alguma coisa errada, pode ser que eu gaste 5.000, 4.000, enfim. Como é que a gente estima isso, né? Lembrando, a estimativa disso, né, de como é que você obtém esse valor do orçamento, não cabe ao gerente de projeto, cabe ao especialista da área. Tá, vou fazer uma viagem e eu preciso saber o orçamento dela, eu não sei quanto que gasta. Eu tenho que perguntar para um especialista em viagem. Vou desenvolver um software e eu não sou da área de software, eu tenho que perguntar para um desenvolvedor, para aquele especialista me dizer qual que é o orçamento daquilo. Dependendo do orçamento, você consegue fazer cotação, você consegue fazer o processo de compra tradicional, certo? Mesma coisa aqui. Então, a estimativa otimista, realista e pessimista vai vir de um analista, certo? E você pode usar as técnicas que a gente viu do PERT, CPM, por exemplo, para poder traçar, calcular desvio padrão, calcular as variações do que você acha otimista, do que você acha realista e pessimista, certo? Basicamente, um risco de orçamento revela os custos e contingências necessárias ao projeto.
Então, quando você vai começar um projeto, você faz uma das primeiras coisas é você tentar traçar um orçamento dele, ok? Então, por isso que ele revela os custos e contingências necessários ao projeto. Um outro ponto importante de gerenciamento de risco é risco de portfólio de projeto. Basicamente, a análise de risco precisa ser globalizada. Então, eu não posso fazer um risco de orçamento, um risco de cronograma, que a gente viu no passado, de maneira totalmente isolada dentro daquele projeto. Por quê? Eu posso ter projetos que não fazem parte daquele que afetam ele de alguma forma. Então, eu tenho que sempre olhar o meu portfólio de projetos. Pensem vocês como gestores de projetos. Sejam na área que for. A gente tem alunos aí de pedagogia, alunos de administração, alunos de computação, enfim. Em algum momento eu tenho que executar um projeto. Você concorda que se tiver muitos projetos para você executar ao mesmo tempo, um vai impactar no outro? Concordam comigo? Independente da área de atuação de vocês. Então, assim, quando você for fazer análise de orçamento, ou análise de risco, ou análise de risco de orçamento, né, na verdade, ou análise de cronograma, você tem que dar um passo atrás e olhar para o todo. Entenderam? Esse passo atrás e olhar para um todo vira um documento chamado risco de portfólio de projeto. Basicamente é para você se documentar, falar assim, eu não posso pegar todos esses projetos porque esse aqui pode impactar nesse. Tudo bem? Assim, às vezes o projeto A é mais relevante do que o B. Então tudo bem se ele impactar. Não tem importância. Se ele precisar de alguma coisa, vai atrasar o B. Essa análise tem que ser feita nesse nível. Fechou? O risco de portfólio de projeto envolve todos os projetos concorrentes na mesma empresa. Então, na mesma empresa ou pode ser na mesma instituição, né, dependendo do ponto de vista de vocês. Basicamente, ameaças podem afetar projetos horizontalmente dentro da organização. Então, assim, a gente já... É fácil da gente identificar risco quando ele é vertical. É um risco que impacta outra tarefa, ou enfim, dentro do mesmo projeto é mais fácil. Quando o risco ele é horizontal, você tem que ter um quê de atenção a mais para poder verificar esses envolvimentos. Aí entra uma questão muito política, né, com a experiência que eu já tenho de projetos nesses cenários. Né? A menos que a empresa tenha já um amadurecimento do escritório de projetos e todos os projetos vão para o escritório de projetos, vai haver uma concorrência entre entre eu e o caminhão passando. Vai haver uma concorrência entre os projetos o tempo todo. Né? Assim, quando você identifica que o projeto A pode afetar o B, das duas uma. Ou você aceita que o B vai ser afetado, ou você negocia com o A. Às vezes não é possível negociar com o A. Então, por isso que é importante criar uma documentação que você veja isso, que você perceba, que você visualize todas as ramificações do seu projeto, ok? O PMBOK, que é o que a gente está estudando, que a gente vai estudar durante o curso todo, ele te dá modelos, ele te dá uma estrutura pronta de como criar esse documento. Logo, logo a gente chega lá. Fechou? Bom, riscos especificamente no PMBOK. Né? Quais são os pontos importantes dele aí? Você tem que pensar que faz parte das restrições conflitantes. O risco faz parte das restrições conflitantes do projeto, que a gente viu lá no comecinho. Então, risco, escopo, cronograma, orçamento, recurso e qualidade brigam o tempo todo entre eles. Pensa assim, eu não posso ter qualidade infinita, certo? A melhor qualidade do mundo, sem ter orçamento infinito, sem ter recurso infinito, certo? Então eu não consigo ter isso. Eu não posso ter zero de risco se eu tiver um escopo muito grande, ou se eu tiver um cronograma muito pequeno, certo? Ou se eu não tiver qualidade. Então, assim, essas restrições todas entre risco, escopo, cronograma, orçamento, recurso e qualidade, elas ficam brigando o tempo todo. A nossa função de gestores de projeto é harmonizar isso da forma mais adequada possível.
Dentro do PMBOK, a gente tem 6 processos relacionados a riscos no PMBOK. Ok? Detalhe, viu, pessoal? Esses números são dos processos. O processo 11.1, 11.2, 11.3 no PMBOK, na versão que a gente está aqui, nesse guia. Tem que lembrar lá qual que é a versão do guia. Se não me engano, é a última da data da gravação dessa aula. Mas o PMBOK ele é um documento que ensina a gerenciar projetos, certo? E o item 11.1 explica como é que é planejar o gerenciamento de risco. Então, a primeira parte, a primeira coisa a ser analisada é como é que eu planejo o gerenciamento de risco. Um passo atrás, eu vou planejar o gerenciamento do meu risco. Tá claro? Depois eu vou identificar os riscos. Uma vez planejado, eu vou identificar pontualmente quais são os meus riscos. Isso vira um texto ou uma entrada num software, enfim, não sei. Depende de como é que você executa isso, mas... então eu tenho assim, o risco, por exemplo, de eu perder funcionários por algum motivo. O risco de eu não ter orçamento. O risco de eu não ter prazo. O risco do prazo ser curto. O risco do prazo ser curto impacta na qualidade, enfim. Eu vou pontuando risco a risco que eu consigo identificar dentro do meu cenário. Ok? Depois eu vou realizar uma análise qualitativa e em seguida uma quantitativa do meu risco. Ok? Em outro momento a gente vai entender, a gente vai entrar de como é que faz a análise. Certo? Então eu tenho técnicas que eu elenquei o meu risco. Então eu tenho um risco de orçamento. E eu vou fazer uma análise qualitativa do risco. Né? A partir daí, qual que é a estratégia para a gente abordar qualitativamente o risco? Eu tenho que entender a gravidade do risco, qual que é o impacto que ele vai trazer, né? E qualitativamente como é que eu consigo abordar ele. Né? Mesma coisa do quantitativamente. Né? Eu defino valores para o meu risco, né? Defino, por exemplo, um risco de se eu tiver, por exemplo, uma viagem para fazer e o pneu furar, né? Esse risco vai me custar X reais para trocar o pneu, se ele acontecer. Né? Mas, se eu perder o motorista, por exemplo, pode ser que eu não consiga ir no evento. Pode ser que eu não consiga chegar onde eu preciso, pode ser que eu perca a reunião. Então é um risco maior, certo? Quantitativamente, ele tem um impacto maior. Depois a gente vai ver técnicas de avaliar, de analisar qualitativamente e quantitativamente o risco. 11.5, eu planejo a resposta ao risco. Isso aqui talvez seja um dos mais importantes que eu acho, certo? Porque planejar o risco, identificar o risco, realizar a análise qualitativa e quantitativa é lindo, é bacana. Mas e aí? Quando o risco acontecer, como é que eu respondo a esse risco? Né? A gente que é de tecnologia, a gente tem ações bem definidas nisso, por exemplo, quando um sistema para. Eu estou monitorando um sistema, por exemplo, um banco de dados, e tive um problema no banco de dados, recebi um alerta por SMS, alguém telefonou, alguma coisa aconteceu, recebi uma notificação no computador. Beleza, aconteceu o problema, o que eu faço? Eu tenho uma sequência de coisas a fazer de maneira muito clara e definida. Então, é importante planejar respostas aos riscos. Você está pensando em desenvolver um projeto que é o lançamento de uma nova empresa. Mas tem um risco, que pode ser que eu não consiga fechar, por exemplo, com a construtora para poder construir meu prédio no tempo hábil. Beleza, então eu estou tocando meu projeto e eu tenho que saber se a construtora não entregar, o que eu faço. Certo? O que eu faço é planejar a resposta ao risco. Fechou? Bacana. E por último, controlar os riscos. Né? Controlar é monitorar os riscos. Eles são mutáveis.
Pode ser que eles mudem, eles piorem, eles melhorem, aumente, diminui. Eu tenho que monitorar eles lá, ok? Esses 4 de cima, a gente enquadra eles como planejamento de risco e os 2 últimos como monitoramento e controle de risco. Fechou? Bom, durante o planejamento, né, vamos entender aqui o que vai acontecer em cada um dos pontos. No 11.1, em planejar e gerenciar os riscos, basicamente eu vou fazer a definição de como conduzir as atividades de gerenciamento do risco em um projeto. Como é que elas vão ser conduzidas. No 11.2 eu vou identificar os riscos, eu vou definir, vou determinar dos riscos que podem afetar o projeto. A determinação dos riscos que podem afetar o projeto. É uma listinha. No item 11.3, realizar análise qualitativa dos riscos. Produz e define a priorização dos riscos para análise e a combinação de suas probabilidades de ocorrência e impacto. Certo? Entra uma parte de estatística envolvida nisso, né? Especificar a qualificação, né, da probabilidade de ocorrência de um risco não é tarefa do gerente de projeto sozinho, né? Ele tem que entrar em contato com os especialistas das áreas. Por exemplo, eu vou especificar qual que é a probabilidade, a ocorrência e impacto, a probabilidade de ocorrência e o impacto de um motor de um avião parar. Eu não sei definir isso. Pode ser que seja muito grave, pode ser que seja médio grave, pode ser que seja a probabilidade é muito baixa, pode ser que seja muito alta, eu não sei definir. Então eu tenho que, como gerente de projetos, eu tenho que ir atrás de um especialista e falar assim, especialista, vamos pensar nisso daqui como um risco e vamos definir a probabilidade de ocorrência e impacto de cada um desses casos. Ok? Mesma coisa, análise quantitativa dos riscos. Analisa numericamente o efeito dos riscos do projeto. Mesma coisa, só que de forma pontual. E a resposta ao risco, planeja ações e oferece opções e ações para reduzir as ameaças durante o projeto. Ok? É o que a gente falou antes. E por último, controlar os riscos. Cria um plano de resposta aos riscos, acompanhando os riscos identificados, monitorando e identificando novos riscos do projeto. Novos riscos podem acontecer, né? Durante a execução do seu projeto, coisas novas podem acontecer, né? Os riscos podem acontecer durante um certo tempo apenas. Por exemplo, estou desenvolvendo um projeto que eu preciso fazer um içamento de uma peça lá na minha fábrica. Eu tenho um risco, por exemplo, de ter algum problema com o guindaste. O meu projeto dura 6 meses, eu contrato o guindaste por 1 semana. Aquele risco dura só aquela 1 semana. Uma vez que o guindaste foi embora e que a peça está colocada, meu risco acaba. Então eu tenho que monitorar os riscos para que eles não se acumulem e nem fiquem perdidos durante o meu projeto. Ok? Beleza, pessoal. Na próxima aula vamos falar de metodologias unificadas de gestão de projetos, chama UPMM, e assim a gente vai continuar dando linha na nossa conexão de entender como é que um projeto acontece. Beleza? Valeu, pessoal. Pessoal, só para a gente alinhar uma coisa aqui. Gestão de projetos é bastante denso, é uma disciplina pesada. Parece bonitinha, tranquila, mas ela é bastante intensa. Queria pedir a vocês que revisassem o seu guia, que se comunicassem comigo o máximo possível que vocês conseguirem se comunicar. Vamos trocar correio, enfim, me achem de alguma forma. Eu estou sempre disponível. E eu gostaria também que vocês fizessem algumas consultas ao material de apoio que está lá, né? A referência bibliográfica da disciplina. Vocês têm acesso à biblioteca virtual do UNES, então é bem interessante acessar a biblioteca virtual. Você consegue ter os livros de gestão de projetos da bibliografia, quase todos estão lá. Então vamos dar linha aí na gestão de projetos. Eu tenho certeza que, independente da área de atuação de vocês, vai ser extremamente útil
entender como é que gerencia um projeto. Valeu? Até mais, pessoal. Tchau, tchau para vocês.